Fala amigos, beleza? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá. Você que chegou agora, clicou no vídeo, mas ainda não é inscrito do canal, já peço humildemente a tua ajuda, que você se inscreva, que você deixe o seu like e ativa aí o teu sininho de notificações para vocês não perderem nada aqui no canal Michael Flá, beleza? E no vídeo de hoje vou colocar aqui um corte do canal GZH, onde a imprensa gaúcha falou um pouco sobre este jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, que será amanhã, nesta quinta-feira. O que será desse Flamengo do Tite, hein? Pelo que tá saindo aí nas notícias, o Tite vai ter que inventar, gente, por falta de lateral esquerdo e alguns jogadores aí que foram convocados, né? E uns estão aí lesionados. É uma situação muito complicada, mas enfim, o Grêmio também vai ter desfalques, né? O Diego Costa não vai poder jogar. Então, muita coisa vai rolar nessa partida. Eu vou colocar aqui esse corte do canal GZH, que os gremistas vão falar um pouco sobre este jogo e estão preocupadíssimos. Será que o Flamengo vai conseguir mais uma vez uma vitória em cima do Grêmio no Maracanã? Vamos ver o que os nossos amigos aí falaram sobre este jogo. E amanhã tem uma rodada que o Grêmio pega o Flamengo e o Inter pega o São Paulo. Não tem mais o Maiapo, o Delfim, o Belgrano, o Pato, o Belgrano. Acabou a moleza. Acabou o recreio, né? São dois jogos complicados. É verdade que o Flamengo também tem desfalques, mas quem sente mais os desfalques é o Grêmio. Porque o Grêmio tem dois jogadores que agregaram o Vila Sante, né? Ninguém tem dúvida que é um ponto de equilíbrio no meio-campo do time do Renato. E principalmente o Diego Costa, não tanto pela ausência do Diego Costa, mas pela presença de quem vai substituí-lo. O Grêmio fica com menos poder de fogo. Então eu acho que o jogo do Maracanã, mesmo com o Flamengo tendo desfalques, o Flamengo é muito favorito, muito favorito. Sabe que tem uma... Desculpa, Guerrinha, te interrompi aí, não, Guerrinha? Não, vai. Não, é que uma boa tarde para todo mundo. Me perguntaram assim, qual é o adversário mais difícil nesse momento, Inter e São Paulo ou Grêmio e Flamengo? E a tendência é o Flamengo, né? Porque o Flamengo, Maracanã, enfim. Sem 5 jogadores que estão nas seleções. Sim, é um time assim, a narrativa... Sem a Arrascaeta e sem o De La Cruz. Não, o De La Cruz é um cara que marca, que joga, não tem Pulgar, Vinha, um monte de gente. Não, mas eu pego esses dois porque eles são exponenciais. Exatamente. Não, é o meio campo, né? O Pedro tá jogando muito, tem Cebolinha, enfim, o Flamengo tem recursos, mas o São Paulo, ele vem no momento com o Zubeldia, o argentino, que é o Zubeldia, ele anda na rua e as pessoas pedem autógrafo dele, do treinador, ganhando um jogo atrás do outro. O Potter anda na rua, os caras pedem autógrafo. Isso aí, e não é argentino, tu vê, é brasileiro. Olha só. Uruguai. Esse cara do Alegrete tem mania de pertencer à República Oriental do Uruguai. Não, ele é uruguaio. Ele nasceu no Uruguai, inclusive. Infelizmente, Pedro, pra ti. Por que infelizmente? Então, o que veio fazer aqui? Orgulho ser uruguaio. Brasileiro, né? Ah, bom, então tá. Vocês não me responderam qual é o jogo mais difícil, assim, pensando no adversário. É o São Paulo encaixado com 10 vitórias seguidas ou é o Flamengo desfalcado? Flamengo fora de casa, pelo Maracanã. Isso não quer dizer que os dois vão ganhar, o Inter vai ganhar e o Grêmio vai perder, enfim. Não quer dizer nada. Isso aí tu acha ou tu sabe? Se eu soubesse, não existia KTO. Nunca é bom, né, Guerrinho? Flamengo no Maracanã nunca é bom. Não, é que tem dois jogadores ali no Flamengo, o Pedro e o Everton Cebolinha, eles estão num momento assim que é quase mágico, assim, tudo que eles fazem dá certo. Vocês viram os jogos ontem? César, eu vou te dar um alento. Eu vi o Fluminense e o Botafogo ontem. Foi o jogo mais mentiroso que eu vi na minha vida. Era para ser muito mais. 5-0 pro Botafogo. É verdade. O Grêmio escolheu bem o seu adversário. Mas é que é em agosto, Guerreiro. Não, mas não tem mais. Sabe o que é? O Fluminense apostou muito na terceira idade. É verdade. Daqui um mês eles estarão mais velhos ou mês. No ano passado deu certo. Eu acho que Libertadores muda, cara. Olha só, o goleiro, quantos anos tem? 43. Também. Quantos gols tem o Renato Augusto? Também não é guri. Né? O lateral esquerdo, que é um avião, Marcelo. Veterano. O Ganso. Thiago. Felipe. Thiago Silva, muito, que vai entrar. aquele Felipe Melo,
Quer dizer, é tudo... Até o Keno, né? Ontem o Fluminense... Léo, tu conseguisse ver os jogos aí? Porque eu sei que é tarde pra ti. O Juventude. O Juventude. Mas eu vi os 4 jogos, Foi um crime, né? Eu vi os 4 jogos. Não foi crime do Juventude. O time do Vitória, inclusive, teve chance de ganhar o jogo. É outro rapaz o Potter, que se dedicou ao esporte. Isso. Mas eu vi os 4 jogos, assim, dentro do quadro. Vários jogos estavam ao mesmo tempo. Mas o Mosaico, tu é defensor do Mosaico. Não, mas o Mosaico não pega para jogos em diferentes horários. Pega só 2. Vocês estão falando profissional do Mosaico. Eu já mandei e-mail pro Premier eu sei. Pra reclamar que não tinha HD. O Potter tem algumas obsessões, o Mosaico. O Campeonato Brasileiro, o jogo mais importante ontem era, pela história, o jogo do Fluminense Botafogo, mas tinha um jogo. O Diniz botou a culpa no tapete. Não, a culpa do Fluminense passa muito pela qualidade do Botafogo, tá? O time do Botafogo é bom time. O time do Botafogo é bom time. E o técnico é muito bom. E o time é bom. Eles têm 2 homens na frente hoje com mais velocidade. Eu acho que o time é melhor do que o time do ano passado, tá? O time do Botafogo tem que ficar de olho no Botafogo. Vai fazer outra campanha boa. Vai jogar contra o Inter quarta-feira que vem em Cariacica. Não, contra o Grêmio? Contra o Grêmio domingo. Domingo, né? Domingo agora. Domingo, final da tarde. E o Grêmio tem uma tarefa duríssima. Quinta, mas tem uma tarefa, pra mim, mais difícil no domingo. Que sequência do Grêmio, né? Depois não, Fortaleza, é terrível. E o campeão da Copa do Nordeste. Mas Léo, eu queria pegar, na verdade, o gancho pra falar dos jogos de ontem, é dizer que não existe ainda o favorito destacado para essa competição. Não existe. Pra mim, o Botafogo hoje, não é porque é líder por pontos, mas é o time que mais tá conseguindo... Não, ele não toma gol, né? É um time que não sofre gol. Eu acho que o Flamengo completa. E o outro time que fez um jogo ontem, mas o resultado do jogo foi diferente do jogo, foi o Atlético Mineiro. Os números desse começo de ano no Brasil, eles são meio atrapalhados, porque a gente tem os cada vez mais enfraquecidos regionais. Os times do interior do Brasil, o interior mesmo do Brasil, que são o jogo regional, eles são cada vez menores, né? Cada vez menos resistentes para isso. Claro que tem ilhas, enfim, né? E algumas cidades com times médios, enfim. O Juventude, por exemplo, né? O Juventude atrapalhou a vida do Inter. Então eles nos dizem coisas que eles não querem, que não é para ser lido, né? Não é para ser lido. O Inter é muito cobrado porque foi mal no regional e o Inter tem bons números, realmente. O Flamengo tem bons números, mas é que o Flamengo enfrentou times muito mais frágeis. A gente começa a ter... O segundo semestre são números mais reais, porque a gente vai cruzar com gente maior. Nas Copas a gente pegou gente maior, se a gente está vivo ainda nas Copas, né? Então os números mentem muito no futebol. Então esses são os problemas que o Renato vai ter que sanar por de amanhã contra o Flamengo. O que a gente está trabalhando de ideia de escalação para suprir essas ausências, né? Pro ataque, João Pedro Galvão é o único centroavante à disposição no elenco. O André Henrique não tá curado de lesão, não tá aqui no Rio de Janeiro. O Jardiel, garoto da base, sofreu uma lesão muscular, estava tentando voltar, voltou a acusar essas dores musculares, também não pôde ser incorporado. Então, de centroavante mesmo é só o João Pedro Galvão. Ele vai jogar? Bom, o Renato já utilizou ele em outros momentos. Mas não vamos descartar que o Everton Galdino também pode ser utilizado por ali. Então eu deixo essa dúvida, pendendo muito mais pro lado do JP Galvão, que é um homem da posição, com o abre parênteses pro Galdino. A outra dúvida, para suprir a ausência do Soteldo. Nathan Fernandes é o jogador da posição, o Gustavo Nunes seria outra alternativa, mas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Nathan Fernandes, por óbvio, seria o substituto natural do Soteldo. Mas existe a possibilidade também do Renato estudar um sistema para tentar frear o Flamengo, colocando o Edenilson aberto pelo lado direito e o Pavão, dessa forma, poderia ser deslocado para o esquerdo. Não descartemos isso. Então coloco essas dúvidas. E a outra, naquela ideia de rodízio dos goleiros, que o Renato já vem fazendo em jogos do Campeonato Brasileiro, Rafael Cabral ou Marquezin. Mas trabalhando com essa ideia de um time com força máxima, Marquezin ou Rafael Cabral, portanto, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Dodi, PP, Pavão ou Edenilson, Cristaldo, Nathan Fernandes, ou então o Pavão aparecendo pela esquerda, e a maior de todas as dúvidas do camisa 9, né? O JP Galvão, ou então o Everton. O Grêmio não tem o Gustavinho também amanhã, né? Isso, cartão tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e poderia ser pior, viu, Pedro? Tava agendado para hoje pela manhã o julgamento, aquela confusão ocorrida lá na Bahia, Grêmio Bahia,
E o Grêmio conseguiu retirar da pauta do julgamento do STJD. Porque se o Nathan Fernandes fosse punido, aí sim, aí era uma alternativa a menos pro Renato. Tá, mas tu imagina que o Grêmio não tem 3 jogadores importantíssimos do ataque ainda, graças a Deus, né? Que o Pavon retornou, porque senão, sei lá, cara. Mas a informação, o Edenilson pela direita. O Edenilson tem 2 participações jogando por ali, o Grêmio com 4 volantes. Perdeu os 2 jogos. O Grêmio perdeu os 2. Não tem nada a ver com o Edenilson. Claro que não passa pelo Edenilson. Ele foi colocado bem do lado, né? Eu achei que ele estava numa colocação que não é a dele. O Grêmio continuou no 4-2-3-1, ele sendo esse homem pela direita, fechando em 2 linhas de 4 para marcar. O Grêmio dessa vez, eu acho, até pelo momento, pelo campo, como o Maurício gosta de falar, o Grêmio não vai mexer no Cristaldo, que foi uma peça que não esteve nesses jogos. Melhor, né? a fazer. Jogou ali o Duqueiroz em determinado momento, em outro jogou o Dodi. Tu conseguindo manter a estrutura dos 2 homens, do Dodi e do PP, com o Cristaldo na frente, talvez o Edenilson seja uma solução mesmo. Principalmente para o que tu pensa como estratégia de jogo. Qual é o grande problema, Pedro? Tu falasse que o Grêmio perdeu 3 jogadores. Na verdade, o Grêmio perdeu 2. Porque o terceiro é uma opção, né? Ele não estava começando jogando. Mas na medida em que tu não tem o Soteldo e o outro, o Gustavinho é titular. Exatamente. O que acontece é que talvez o Grêmio espere para colocar o Nathan como opção. Para tu ter alguém no banco de reservas que pelo menos possa mudar um pouco o parâmetro do jogo. Posso te dar o Flamengo? Tu não tem de lado. O Flamengo possível, Léo, é um Flamengo muito alterado. O Tite se obrigando a fazer testes bem discutíveis, mas diante da emergência, ele não tem o Ayrton Lucas lesionado o músculo e não tem o Vinha na seleção na lateral esquerda. Então ele não terá um lateral esquerdo. Acho que é o Pereira que vai ser lateral, né? O Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira fazendo o lado. Peraí, devagarinho, vou ver de novo. Rossi, goleiro, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Ortiz de volante ou de terceiro zagueiro, se você preferir, mas ele abre de volante. Igor Jesus e Lohan, aquele de R$1 bilhão da base, 18 anos, campeão da Libertadores com o Flamengo. Mais Gerson, na frente, Cebolinha e Pedro. Portanto, neste Flamengo continuam no banco Bruno Henrique e Gabigol. Eu não sei por que não está o Vitor Hugo aqui. Não sei se é lesão ou opção técnica. O Vitor Hugo está fora, não tem, e o Luiz Araújo também, né? O time que eu vi, Maurício, tem uma modificação só. Em relação a este? Jogaria o Luiz Araújo, saindo o Davi Luiz e o Léo Ortiz jogando como zagueiro. Mas esse time, ainda falta o lateral que o Maurício trouxe é do site irmão no de agora pela manhã, né, Maurício? Que era o último treino antes do jogo. Mas eu fiquei só com uma dúvida, não jogando o Nathan na esquerda, quem seria a alternativa? O Pavon. Não, o Pavon na direita. Não, aí que tá, o que o Felipe Galdino, trouxe foi na direita o Edenilson. Mas é que o Edenilson no jogo, a gente fez esse jogo, César, Grêmio e Bragantino, lembra? Sim. Que o Edenilson vai mal e aí quando ele começa a vir pro meio, ele tava fixo na direita, fazendo só corredor. O Edenilson não é esse jogador. Não é. Isso é que eu notei. E aí ele vem pra dentro e ele começa a crescer o rendimento dele, melhora um pouco. E aí até ele é substituído. O Edenilson no Inter do Odair, o Odair jogava no 4-1-4-1 e ele era um cara por dentro, jogava com tripé. O Dourado, Edenilson e Patrick, se não me engano. O Edenilson era um meia-direita. Nessa escalação que eu acabei de ver, o Grêmio não está enfrentando o melhor Flamengo peça a peça que o Tite poderia fazer sem os seus titulares. Porque eu não compreendo, aqui de longe, pode haver razões que eu desconheço, mas eu não compreendo, por exemplo, que o Vitor Hugo não esteja nesse meio-campo e o Léo Ortiz esteja de primeiro volante, que é a posição do Igor Jesus, que está do lado dele nesse meio-campo. E Bruno Henrique e Gabigol no banco ainda, mesmo que o Flamengo seja time B assim, com desfalques, o Tite deve ter razões que eu não tenho aqui. E o Cebolinha e o Pedro, hoje em dia, é bom tu ficar longe deles. E eu acho, Pedro, que o Tite pensa no Cebolinha quase como um ala. Os clubes estão usando muito isso, né? O Robert Renan, quando jogou agora de, entre aspas, lateral, era isso. Aqui na Europa, muitos usam 3 zagueiros. O Koundé no Barcelona faz isso pela direita, o Mário Hermoso no Atlético de Madrid pela esquerda. E aí, esse terceiro zagueiro, ele empurra o atacante mais pra frente e ele sai também para jogar, mas com menos frequência que o lateral. Então tu te defende com uma linha de 4, e aí fechando bem, só que quem vira ponteiro é o teu lateral oposto e o extrema, que vem quando se defende muitas vezes
por exemplo, fecha a linha de 5, com esse ponteiro fechando ao lado desse zagueiro que está na lateral. Eu acho que o Tite pensa algo assim. O Tite tem muito crédito, né? Mas eu acredito que dava para fazer um Flamengo mais simples, com melhores jogadores. Mas o Tite é o melhor treinador brasileiro do Brasil, então vamos lá. Maurício, que me assusta, até amanhã, tomara que amanhã seja completamente desmentido pela atuação do Grêmio Nacional, que é o São Paulo e o Flamengo. Isso. Não é mais o Delfim. Claro. Não é mais o Yaspato. Mudou a turma. Não, pós-incêndio é o primeiro teste real dos dois. Exato. E se eles não melhorarem muito em relação àquilo que eles estão fazendo... O Grêmio tomou um chocolate do Yaspato no segundo tempo. Foi uma coisa... Mas aí na chuva, né, Pedro? Não era mais jogo, né? Não, mas tá bem... Foi muito crítico. O Bragantino era o time reserva, mas ali tinha... Não, é que se tu lembra que ele tomou um chocolate no segundo tempo... todo ano. Tu tem que lembrar que ele deu um chocolate no primeiro tempo. Não, tá bem, mas deu, mas aí é chuva, uma tromba d'água. Eu acho que mais preocupante, Pedro... Vale o jogo, não chuva. Característica da chuva. Para mim, mais preocupante é o jogo do Estudiantes, apesar de dar o desconto do cansaço. Isso tem que ser levado em conta. O Grêmio jogou num campo muito pesado na terça. Mas cansaço vai ter todos os jogos. Sim, mas o que me preocupou é que o Grêmio, quando ele precisa propor o jogo, quando ele precisa atacar, ele repete algo que foi muito comum no ano passado e em parte desse ano. Então, amigos, esse foi o corte que eu queria colocar aqui para vocês no canal Michael Flá, da imprensa gaúcha, comentando um pouco sobre essa partida de amanhã entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O que será que o treinador Tite vai fazer, hein? Será mesmo que vai ser aqueles 4 zagueiros do Mengão? Será que ele vai ter que improvisar ali o Léo Ortiz, o Léo Pereira? Como é que vai ser essa situação, hein? O que você faria no lugar do treinador Tite? Comenta aqui embaixo e, é claro, eu quero saber do que você achou também das palavras aí dos nossos amigos do canal GZH. Lembrando que dedico os créditos a este canal. Quem ainda não conhece, o link está aqui na descrição. Já dá uma passadinha lá, porque é um canal muito legal. Apesar de ser uma imprensa gaúcha, mas também eles estão dando notícias de todos os clubes na íntegra. Então, meus amigos, já peço humildemente a tua inscrição, o teu like e, é claro, que você ative o sininho aí das notificações para vocês não perderem nada, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras.